Escorpião. Essa é uma leitura coletiva e atemporal, e por ser uma leitura coletiva, é recomendado que tu não tomes decisões com base em leituras coletivas. Se tu sentires que essa leitura conversou demais contigo, me chama que a minha agenda tá aberta. Vamos lá. A gente vai estimar aí num período de mais ou menos 2 semanas, tá? Para essa leitura. Então vamos lá. Escorpião. Saiu até de cabeça para baixo. A morte, o ciclo eterno começa aqui. E no fundo do maço nós temos o gato preto. Então parece que falamos de um período de bastante ressignificação. A gente fala de processos aqui que envolvem principalmente o mergulho profundo nas emoções, para que novos ciclos possam se dar. Esse oráculo aqui, ele não é o tarô, e então a morte aqui não tem a mesma tônica do tarô, mas é mais ou menos por aí. Aquela ideia da fênix, né, que ressurge das cinzas, que faz um novo ciclo, que se movimenta na direção nova, fechando uma porta atrás de si. Então a gente fala desse período aqui para vocês. Vamos complementar essa leitura com o tarô, trazendo aqui o que precisamos saber a respeito dessa ressignificação tão profunda, desse olhar emocional tão importante nesse momento. Por que isso se dá? O que fazer com isso? Vamos lá. Escorpião. Vocês vão escutar um barulho de fundo, mas é porque hoje os meus vizinhos decidiram ligar a serra altas horas da noite. E aí a bagunça tá comendo. Vamos lá. O que tá faltando para Escorpião nesse momento? 10 de copas. Então, assim, a maioria com quem eu tô falando aqui, eu tô falando de um ciclo se encerrando no campo afetivo, tá? E aí, quando eu falo de campo afetivo, a gente pode estar falando aqui de amizades, a gente pode estar falando aqui de romances, a gente pode estar falando até de relações familiares que já precisam se renovar, né, se reiterar. Então a gente está falando aqui de um afeto que se encerra, de um amor que acaba, né, independente de que amor seja esse, que nível, que profundidade de amor. E talvez por isso essa carta da morte, né, que pede esse recolhimento, que pede essa elaboração desse fim, porque geralmente o fim que mora num 10 de copas, ele é um fim um tanto dolorido, né? Ele é um fim um tanto incômodo. E que a gente leva uns dias para digerir. Apesar disso, 9 de paus, a gente fala aqui de um processo teu muito importante de resiliência, de reconstrução. Então, não é como se tu estivesse saindo de uma situação e ficando à mercê das tuas emoções, não. Tu coloca o corpo em luta, tu te coloca em movimento. Então a gente realmente está falando sobre um processo emocional aqui potentíssimo de fortalecimento até das tuas energias. Então eu acredito que a tua própria conexão com a tua espiritualidade, com o que quer que tu acredite, acaba sendo um tempero a mais nesse movimento que tu fazes de sair desse casulo, sabe? Tem uma libertação importante aqui, não é qualquer término, não é qualquer encerramento de ciclo que a gente está falando. A gente está falando desse movimento realmente de fazer força para sair de um lugar que me aperta, de um lugar que não me deixa brilhar, porque eu preciso abrir um ciclo maior, um ciclo novo, com muito mais verdade, com muito mais sentimento. Qual é o caminho para os escorpianos? 8 de paus. Pois é, mas aí o teu movimento ele tem que ser feito uma coisa de cada vez, tá? Pode ser que esse romper de ciclo te faça ter muita iniciativa para querer realizar muita coisa em pouco tempo. Mas na realidade, o ideal aqui vai ser tu fazeres uma coisa de cada vez, sabe? Porque o 8 de paus ele tem muita iniciativa e pouca acabativa, como eu costumo brincar com o pessoal, que é o quê? Eu tenho força para fazer o movimento, eu tenho força para dar direcionamento, e aí eu tenho muitas ideias ao mesmo tempo, eu foco em muita coisa ao mesmo tempo, mas eu acabo não terminando nada. Então calma. Resolve uma coisa por vez, sabe? Desata um nó por vez desse novelo que tá acontecendo aí. E principalmente controla os teus ímpetos de raiva, controla os teus ímpetos de agressividade, porque
O momento não pede isso, o momento pede uma ordenação, pede essa esquematização mesmo de resolver uma coisa de cada vez, de fazer com calma, de não se desgastar no processo, porque já tem um desgaste aqui nessa resiliência, nessa força que tu fazes para ficar de pé, já tem um desgaste importante. Então, para que eu vou me detonar mais, metendo os pés pelas mãos, querendo correr mais do que as pernas conseguem? Calma, respira, não deixa a ansiedade te consumir, porque senão as coisas não vão funcionar como se gostaria. O que escorpianos e escorpianas podem esperar de todos esses processos? 2 de copas. Então a gente fala realmente aqui de processos afetivos, de mais completude, de mais troca justa, de mais tomar lá da cá. Aparentemente, tu tá vivenciando um ciclo que é injusto contigo. E quando eu falo de injustiça, é no sentido de tá dando menos do que tu merece, tá dando menos do que tu gostarias. E a partir dessa tomada de atitude, dessa reorganização de sentimentos, de atitudes, de vida, tu acabas abrindo a porta para coisas que realmente serão recíprocas para ti, que realmente vão fazer a tua fluência emocional, a tua fluência afetiva. Então, te entrega para esses processos e permite que eles aconteçam. Não vai ser fácil, não vai ser fácil. Mas isso aqui é tão escorpiano. Essa coisa de aniquilar e reconstruir, eu acho tão escorpiano, que é esse mergulho por intensidades emocionais que não estão acontecendo. Se eu vou ter pouco amor, então melhor não ter nenhum. É melhor eu buscar algo que realmente tenha o que eu tô procurando, que sinta o que eu tô sentindo. Independente de que tipo de relação a gente tá falando aqui, se é uma relação afetiva, se é uma amizade, se é, sei lá, família, colegas. Mas essas relações, elas precisam ter mais significado, e em busca disso que tu estás indo. É como se, depois de tudo que tu já vivenciou, depois de tudo que tu já passou na tua jornada, agora não cabe nada morno. Ou me queima de vez, ou me congela. Eu não me lembro se é o Caio, Fernando Abreu, ou se é a Clarice. É o Caio, que ele diz: abraça a tua loucura antes que seja tarde demais. O teu momento tem essa referência, sabe? De abraçar a tua loucura emocional, a tua intensidade afetiva antes que seja tarde demais. Não tá cabendo mais nada que seja pela metade. Tem muito potencial em ti e tu cansou das gavetinhas. Chega de botar o coração, as potências em gavetas. Tá na hora de realmente colocar isso pra fora de uma forma muito potente. Ai, o 9 de ouros no fundo do mar. Antes só do que mal acompanhada. Então a gente tá falando realmente assim, ó. Tchê, eu sou uma pessoa independente, eu sou uma pessoa que escreveu a própria história, eu sou uma pessoa que entregou tudo de si pra ter a vida que tem agora. E não vai ser por causa de relações mal estruturadas que eu vou ficar penando. Eu me nego a penar por isso, eu me nego a me colocar nesse lugar de sofrimento. Então, realmente, é uma enfiada violenta de pé na jaca, é uma virada de chave poderosa. E que bom, escorpianes, que bom. Tem vezes que é isso que a gente precisa fazer. É nesse lugar que a gente precisa se colocar, de eu não aceito menos do que eu mereço. E agora parece que tu tomasse essa decisão de não aceitar menos do que tu mereces nas tuas relações. Então, te entrega para os teus processos, olha para as tuas emoções com cuidado, te organiza, vive uma coisa por vez e deixa essa fênix voltar das cinzas, porque vai ser lindo. E era isso que eu via pra vocês. Te espero num próximo vídeo. Curte, compartilha, comenta essas coisas pra contribuir com o meu trabalho. Até uma próxima. Um beijo.